Chegou o dia, mais um MarketCast, esse podcast que com certeza faz a diferença para você. E agora, já atendendo você sempre ao meio-dia, já põe na agenda, toda segunda-feira, meio-dia, rádio, TV, internet, estamos juntos aqui no nosso MarketCast para falar sobre um tripé muito interessante: vida, propósito e negócios. Você tá bem? Tá tranquilo? Então vamos juntos para mais um encontro hoje com Saulo Tinoco aqui para conversar um pouco mais sobre empreendedorismo, negócio, claro, vida cristã. Ao meu lado, sempre ele, meu amigo Wellington Pinho. Tudo bom, meu amigo? Tranquilo? Mais um MarketCast. Olá, Greg. Tudo ótimo, graças a Deus. Agora em novo horário, né? Novo horário, 12 novo horas. horário. Coloque na sua agenda, toda segunda, 12 horas, nós temos o MarketCast. E eu já quero convidar você que está assistindo a gente, se você quiser interagir, se a conversa começar a fazer sentido para você e você quiser participar conosco, entre nas redes sociais e mande a sua pergunta, que já a gente vai estar lendo aqui ao vivo e você vai estar interagindo. E se for possível, o Saulo, que está com a gente hoje aqui, o Saulo é sócio proprietário da rede de restaurantes Yang Chao. Seja bem-vindo, Saulo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês e inaugurando esse novo horário aí, né? É verdade. Exatamente. É verdade. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, Sim. eu queria chamar a nossa reportagem para vocês conhecerem um pouco mais da rede de franquias Yang Chao. Vamos lá. Eu me chamo Saulo Tinoco, eu tenho 37 anos, sou sócio-operador da Yang Chao. Hoje o nosso grupo ele tem 14 lojas espalhadas no Brasil e eu tomo conta das 2 operações aqui do Norte. Inclusive, a nossa especialidade é a cozinha oriental. E muita gente acha que cozinha oriental só é sushi, só é o japonês, só é yakisoba, mas no nosso restaurante a gente trabalha com a cozinha japonesa, a cozinha chinesa e a cozinha tailandesa. Eu entendo que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. No momento em que eu entrei nesse mercado de combustível, eu tive que morar em Recife. E lá em Recife eu conheci o meu sócio da Yang Chao. E sem nenhuma pretensão, trabalhei lá em Recife 3 anos, depois voltei para Belém, continuei aqui mais 4 anos em Belém. E nesse período aqui em Belém, o meu futuro sócio me fez o convite para entrar no grupo e acredite, sem nenhum centavo no bolso, eu consegui. Deus fez um sobrenatural para que a gente pudesse estar entrando no grupo Yang Chao. Eu acho que a gente precisa ter processo de como fazer o alimento, da gente ter uma padronização para que o cliente que venha na minha loja daqui experimente, tenha o mesmo prazer do cliente que vai num Pátio Belém, que vai em um outro estado. Esse é um dos pilares. O outro é a questão da qualidade dos produtos. A gente sempre trabalha com os produtos da melhor qualidade, a gente sempre trabalha com um salmão fresco. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja um dos mais importantes, é pessoas. A gente tem aí pelo menos 50% das pessoas com mais de 10 anos de empresa. Os meus 3 cozinheiros, eles estão aí praticamente desde o início da operação. Então são pessoas assim, altamente gabaritadas para a gente atender o nosso cliente da melhor forma possível. A gente pensa que, poxa, eu estou trabalhando agora em um determinado emprego, eu estou trabalhando num determinado ramo, e tudo isso foi um preparar de Deus para me qualificar para no momento estar vivendo e estar empreendendo com o restaurante Yang Chao. Tudo aquilo que eu aprendi em todas as empresas que eu passei, hoje eu posso utilizar aqui, otimizar processo. Eu lembro uma das primeiras reuniões que eu tive com a equipe, nós temos 25 funcionários. Eu lembro que na primeira reunião, as pessoas questionando e reclamando de alguma coisa, eu falei, gente, acalma o coração. Eu fui funcionário há meses atrás, a minha história toda é de funcionário. Então, quando você vem sendo funcionário, se torna um empresário, você se torna um empresário mais completo, porque você passa a ter as 2 visões do negócio. Maldade, né? Esse horário... Olha aí, eu vou falar, e a gente reestreou o horário bem, hein? Já tudo a ver, né? verdade. Trazendo alguém do segmento de alimentação e tudo. Meio-dia, amigo. O pessoal que está em casa nos acompanhando, seja pelo rádio aí, na rua, de repente ouvindo no carro, ou em casa assistindo na TV.
já deu para ficar com água na boca também. Mas mais do que água na boca, a gente vai ter também muito papo. Só pelo que a gente já viu, a gente já percebe aí que esse papo vai longe, hein, Wellington? Esse papo hoje ele vai ser delicioso. Saulo, quantas lojas são? Quais são os shoppings também? Na região norte, a gente tem no Castanheira e no Pátio Belém, são 2 lojas, mas a franquia são 14 lojas, entre Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Então, o público que está assistindo a gente, que quiser conhecer a Yang Chow no Castanheira e no Pátio Belém. Exatamente. Então, você que está assistindo a gente já sabe, quando for ao shopping, a praça de alimentação, no pátio ou no Castanheira, procure a Yang Chow, porque você vai estar abençoando um irmão em Cristo. Saulo, vamos falar um pouco da tua história, amiga. É uma história interessante, né? Você caminhou muito com a gente aqui em Belém, depois teve que ir para um outro lugar. Conta um pouco, como é que foi como foi que você conheceu a Cristo? Sim. Vamos lá. Eu sempre fui voltado assim para essa questão de conexão com Deus. Então, a minha família é muito católica, sempre estava indo à missa, fiz primeira comunhão, fiz crisma. E sempre busquei muito essa conexão com Deus, até que um tio meu veio morar em Belém e ele era evangélico, ele começou a me levar para a igreja e assim, eu fiquei apaixonado pelos louvores, pela maneira que os evangélicos adoravam a Deus. Eu fiquei 6 meses frequentando a igreja pelos louvores e ficava ali adorando até um dia em que a mensagem foi diferente. E ali com 14 anos, eu lembro que eu sou caçula de casa, né? Então, era a fase ali da puberdade, começando a querer sair para festa, mas assim, eu pegava essa energia e começava a focar no relacionamento com Deus. Foi quando eu aceitei Jesus e comecei a trilhar aí essa caminhada com Cristo. Que idade era isso, Saulo? 14 anos. 14 anos. Greg, interessante, você já percebeu que a maioria das pessoas que estão vindo ao programa tiveram um encontro com o Senhor Jesus na adolescência. Não sei se você conseguiu perceber isso aí. Toda a turma que... A história, ela se repete. É uma idade muito propícia para esse contato com o Senhor Jesus. Eu sempre falo, trabalhar com adolescente é até mais fácil do que trabalhar com jovem. E fala um pouco pra gente dessa tua jornada profissional. Você começou empreendendo, já começou abrindo loja em algum segmento, ou você começou a tua jornada profissional, trabalhando CLT normal? Eu comecei pela CLT, mas assim, essa veia de empreendedor veio desde a minha infância. Eu vim de uma família em que meu pai era empreendedor, minha mãe também era empreendedora. Minha mãe, assim, meus pais são um exemplo para mim de empreendedorismo, né? Minha mãe ganhou um presente do meu pai de Dia dos Namorados e passando por uma dificuldade, um aperto financeiro, pegou esse presente, vendeu e começou a empreender. E aí criou uma boutique, começou a vender roupa, começou a fazer viagem para vender roupa. E meu pai, ele tinha uma empresa de manutenção em refrigeração. Então, desde a minha infância, eu já vinha com essa veia de querer empreender, de querer ter meu negócio próprio. Convivia nesse ambiente, né? Era um ambiente, exatamente. Era um ambiente que eu estava inserido. E eu lembro que já ali na fase ali de pré-adolescente, eu lembro que eu começava a comprar chopp e fazer chopp e começar a vender dentro de casa. Depois eu comecei a vender Herbalife, comecei a vender Mary Kay, aqueles colchões magnéticos, tudo isso. E assim, isso tudo serviu de um aprendizado. Então, na verdade, na tua caminhada profissional, o empreendedorismo ele sempre esteve presente. Sim. Você, na adolescência, vendia chopp e aí isso aí te despertou essa veia comercial. Em determinado momento você não consolidou em nenhum segmento, foi para a CLT. É isso? Exatamente. E aí, logo no momento que eu passei no vestibular, no curso de administração, eu comecei a trabalhar no Armazém Paraíba. Fiz um estágio lá e na faculdade já fiz conexões, já fiz network, conheci o que na época seria o meu atual patrão. Ele era o supervisor de uma grande rede aqui de Belém de distribuição. E aí ele me convidou para trabalhar. E nesse trabalho seria o meu primeiro trabalho de carteira assinada. E aí a minha carreira toda foi de CLT. Nessa empresa eu trabalhei 5 anos, tive 2 promoções. E assim, nunca tive a experiência de ter sido demitido. Então assim, sempre me destacando, sendo promovido. E nesses 5 anos foi quando eu conheci a rede de site de compras coletivo Groupon.
O Groupon não existia em Belém ainda, foi um italiano, teve aqui no Pará e a gente conversou. Na mesma semana, o cara me levou para São Paulo, a gente fez um treinamento. Para aquela época, a gente nem sabia o que era home office. E falar em home office, falar em site de compra coletiva, meu pai e minha mãe assim, não, olha, esse aqui é o certo, esse aqui já é seguro, você já tá tendo várias promoções, você já tem uma história, eu acho que você não deve mudar, mas assim, aquela veia de querer conhecer o novo me fez ir para o segmento de compra coletiva. Eu voltei para Belém com o objetivo de implantar o site de compra coletiva aqui, o Groupon. E aí foi um sucesso, assim, foi um boom, foi assim, uns 2 anos assim, de muita venda. E esse trabalho no Groupon fez com que eu me destacasse para entrar no grupo no grupo Shell, que aqui no Brasil é conhecido como Cosan, que é uma joint venture da Shell com a Cosan. E aí era um segmento totalmente diferente. Assim, foi um desafio porque eu tive que mudar de cidade, eu tive que morar no Rio de Janeiro, morar em Recife. Interessante. Só para a gente falar um pouquinho do site de compras, era um mercado extremamente novo, era uma proposta de venda de refeição, vamos dizer assim, totalmente nova, que o mercado ele não entendia, não conhecia. Você foi chamado, recebeu a proposta, trabalhava em uma outra empresa e resolveu aceitar isso aí. E como é que você poderia classificar essa experiência de você pegar algo completamente novo que o mercado não conhecia e lançar isso na Praça de Belém do Pará? Pois é, primeiro assim, o aceitar já foi muito desafiador, porque era um segmento que ninguém sabia o que era inovador, ninguém... Tendo pioneirismo naquilo. Era um pioneirismo, exatamente. E assim, em todas as decisões na minha vida, eu sempre conversei com os meus pais, eu sempre conversei com Deus. E assim, Deus me deu essa convicção que era para dar espaço. E nesse momento, nessa certeza, eu aceitei assim, era tudo muito novo. Eu lembro que a primeira viagem de avião foi para esse treinamento do Groupon, que eu viajei para São Paulo e a gente foi treinado lá. Então, assim, era uma empresa de marketing, né? Só que era um marketing diferente. O cliente, ele só pagava pelo consumidor que ia no estabelecimento dele. A gente tinha uma rede de e-mails de pessoas do local e a gente divulgava essas promoções para todo mundo, mas ele só pagava pelo cliente que comprava o voucher, que ia no estabelecimento dele. E quando isso chegou, assim, os pratos e a ideia assim, era vender barato para que o dinheiro que ele investiria no marketing, ele investiria na divulgação do cliente que ia lá. Então ele já vendia bem abaixo do preço de mercado. Então o cliente comprava para ter a experiência. E aí nesse processo de experiência o estabelecimento ia fidelizar o cliente. Então naquele momento isso era algo muito inovador. Que ano era isso? Ano de 2010. 2010. A própria internet, rede social em si ainda alavancando, embora a gente vindo aí de Orkut e tudo mais, mas Facebook ainda muito novo. Sim. Né? A gente tem aí essa rede social ainda remodelando, principalmente esse lado mais do ponto de vista de negócio, porque até então rede social a gente via muito como relacionamento mesmo, como contato, compartilhar fotos e tudo. Mas aí a gente já começa, a partir de 2010, 2011, já ter um pouco mais disso acentuado no dia a dia dos negócios, né? A rede social como uma alavanca, um canal para você divulgar, para você trabalhar mais o seu negócio. E aí junto com isso também vem esses outros modelos de negócio, exemplo desse que você está falando. Então ainda era muito novo. 2000, esse período que você está falando é um período ainda muito novo para tudo, né? Para a rede social, que é de um ponto de vista global, imagine para um negócio como esse, nacional e local ainda, né? Isso trabalhar. Aí a gente pensar, trazer isso aqui para a nossa realidade, para a nossa região, ainda dificulta um pouquinho mais, porque não é o hábito, não é comum. E você implementar, criar, pegar fazendo uma metáfora aqui, pegar o teçado, abrir o caminho no meio da mata, assim, é complicado, né? E me tira uma dúvida, Saulo, como é que ficou a questão assim? Você vai para um lugar, uma coisa nova, completamente, como a gente está falando aqui, inovadora, e na tua vida profissional, sempre que você foi tomar uma decisão, você já falou que compartilhou com os teus pais, sempre compartilhava com os pais, e você apresentava isso ao Senhor,
E como é que você entendia que era o tempo de Deus para tomar um passo desse? Muito interessante essa sua pergunta. E assim, até falando sobre essa questão da rede social. Como eu falei, eu consultei meus pais e eu consultava Deus. Os meus pais foram contras, né? Meu pai, assim, não contra no sentido de que não ia dar certo, mas assim, temeroso, porque era um mercado novo, não sabia. Vai trabalhar em casa, vai trabalhar com computador, como assim? Home office. E home office, exatamente. Naquela época, falar em home office, ninguém sabia o que era home office. E a própria carreira que eu estava trilhando na empresa, né? Eu já estava prestes a me tornar supervisor, eu assumi uma equipe exclusiva que era a Kraft, a gente estava sendo montada uma equipe exclusiva para trabalhar com a Kraft Foods, e eu resolvi sair. Só que, exatamente, assim, confiar, é se lançar naquilo que Deus está falando. Acho que quando você começa a ter Deus não só como Senhor, mas como um pai, como mentor, como um orientador, você começa a ter mais confiança quando Deus fala. Então, foi essa confiança, assim, eu só me lancei. E nesse lançar, assim, eu vivi 2 anos, assim, fantásticos na minha vida. É interessante que quando a gente está na direção de Deus, nesse processo de mudanças, Deus, ele traz uma paz no coração da gente, que é um negócio que é inabalável. Essa é a chave. Né? E essa é a chave para você que está ouvindo a gente. Você está com uma proposta, apresente isso ao Senhor. E se o Senhor trouxer paz ao seu coração, vá em frente, porque isso é a prova de que Ele está contigo. Agora, se tiver dúvida, se você não tiver certeza, não adianta você caminhar por um caminho que Deus não está trazendo paz à tua vida. E depois do Groupon, você passa para uma outra grande empresa, que é a Shell, e você vai desenvolver um outro trabalho lá, com nível mais gerencial, e além de mudar de empresa, você também tem que mudar de cidade. Romper com a igreja, romper com a família. Nessa época você estava no Tempo Central, sim, pastoreando o culto de quarta-feira. Exatamente. Aí você sai daqui, sai da tua igreja, sai da tua família para ir para um outro lugar, sai da empresa que você recebeu um chamado, você recebeu uma confirmação de Deus para estar ali. Como foi esse processo? Conta um pouco dessa experiência para a gente. Mais uma experiência dolorosa. E realmente o pastor Wellington está falando detalhes porque ele acompanhou, a gente estava junto nesse processo. E como você falou, eu estava bem ministerialmente, eu já estava à frente de um culto, estava auxiliando ali nos jovens, já tinha sido nomeado pastor, já tinha conversado na época com o pastor Enaldo, seria apresentado ao pastoreio na festa da igreja, e a festa da igreja seria lá de 18 de junho, e eu lembro que eu fui chamado pela empresa dia 2 de junho, ou seja, faltando aí quase que 2 semanas para ser aí ordenado pastor. E foi uma decisão muito difícil. Eu estava noivo também, e eu não... É diferente quando você é transferido. Eu não, seria contratado pela empresa para morar em Recife. E mais uma vez, meus pais temerosos, a minha esposa ali, amor, será que é isso? Você está tão bem, a gente está tão bem aqui, está tão bem na igreja, está tão bem no trabalho, e será que você tem que ir mesmo? Mais uma vez, eu busquei a Deus e Deus me deu essa direção. E eu falei, amor, Deus falou. E assim, uma coisa assim que a minha esposa tem, assim, ela sempre respeitou e sempre se submeteu à direção que Deus me dava. Assim, ela sempre reconheceu isso. Não, você é uma pessoa que tem sensibilidade à voz de Deus, e se Deus está te falando, vamos para lá. E aí eu fui morar em Recife, passei lá 3 meses, e nesse período, conhecendo um mercado totalmente novo, desbravando uma cidade nova, um trabalho novo, procurando local para morar, e não só para morar, preparando um lugar para gente, para viver a minha vida de casado. E aí 3 meses depois voltei para Belém, nós nos casamos, e na noite, no dia seguinte, a gente já embarcou e já foi morar em Recife. Já passamos a lua de mel ali em Recife, Porto de Galinhas, e todo o Nordeste brasileiro ali. A vida de casado já iniciou por lá, da lua de mel em diante, né? Já iniciou por lá. E assim, foi um período incrível. É um segmento totalmente diferente. E assim, na época, nos 3 primeiros meses foi muito difícil me adaptar. E assim, não era só... Era vida de casado, era empresa nova, cidade nova. Então, eu sem igreja, eu lembro que o primeiro sábado em Recife, eu lembro como se fosse hoje. Eu
peguei o carro da empresa, eu comprei um GPS e fui procurar uma igreja para cultuar a Deus. Acostumado, todo sábado tá no Tempo Central, no culto dos jovens. Todo sábado, culto de jovens, eu não encontrei nenhuma igreja aberta. E eu lembro que eu atravessei a cidade de Recife, depois eu voltei chorando porque não tinha encontrado um culto. E naquele momento, os meus amigos estavam reunidos lá no Tempo Central, adorando a Deus. E foi um dia assim, muito difícil, longe de família, longe de amigos, longe da igreja, longe da noiva, mas confiando numa palavra que eu tinha recebido de Deus. Deve ter alguém assistindo a gente que está passando pela mesma experiência. Qual é o conselho que você dá para essa pessoa que está mudando de cidade, mudando de igreja, indo para longe da família, para que essa pessoa ela possa ter saúde emocional para vencer esse momento? Você tem algum conselho, alguma orientação? Tenho sim. Existe uma frase que me acompanha há muitos anos, que é: se eu soubesse tudo que Deus sabe, eu faria exatamente o que Ele me manda fazer. E como eu não sei, eu aprendi a confiar. Então confie que Deus ele é soberano, que Deus ele sabe tudo que vai acontecer lá na frente. Então se Ele direcionou, e assim, eu tive que passar essa segurança para minha família e para minha noiva na época. Então você tem que ter essa convicção de que Deus ele tem um controle. Um versículo que eu gosto muito é aquele: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito muito nisso. Agora, Saulo, a gente está conversando assim e o Wellington falou que eu considero que a chave disso tudo, dessa tua jornada, que é exatamente você sentir paz nessas decisões que você toma. Mas aí a gente contando essa história, essa sua narrativa toda, alguém fala: puxa vida, esse é o caminho, é legal. E pode ser que alguém esteja talvez vivendo algo parecido, como também disse o Wellington, mas não muito nessa perspectiva de resumo que nós estamos dando aqui. De que veio daqui para ali, de lá para cá e tudo. Foi uma jornada bem tranquila. Foi bem tranquila mesmo? Ou teve alguns momentos em que você sentia um frio na barriga, um desespero, alguma coisa parecida, deu vontade de chorar, de largar tudo? Porque a gente está contando isso numa perspectiva assim, que está muito boa, né? Sim. Mas claro, cada um tem uma perspectiva e uma experiência. Pode ser que de fato essa seja a sua. Mas conta um pouquinho desse bastidor, se houve ou não algum momento desafiador para você, algum momento difícil. Embora você já tenha contado que deixar a família, deixar a cidade foi um pouquinho difícil, mas algo mais além disso que deixou você em algum momento com o cabelo em pé, um pouco de dificuldade nessa tua jornada? Não, sempre é difícil, sempre as pessoas vão ter medo. Eu tive muito medo. Uhum. Só que uma coisa que eu aprendi é vencer o medo, entendeu? A gente tem que se mover com medo mesmo. Uhum. Quando eu fui morar em Recife, como eu falei, era um segmento diferente. Com 3 meses lá, eu conversava com a minha esposa: amor, vamos voltar para casa. Caramba. Vamos, eu acho que a gente errou, eu acho que não é isso. Não estou me adaptando a esse segmento, é muita cobrança, assim. Eu estava entrando numa multinacional, era uma outra realidade, era um outro nível de exigência. Né? Uma performance totalmente diferente. E assim, com tudo isso mudando, assim, eu estava aprendendo a gerenciar isso tudo. E assim, eu lembro que na época eu cuidava de 3 estados, era Paraíba, era Pernambuco e Alagoas. E numa viagem dessa para Alagoas eu encontrei com o meu gerente da época e aí eu abri o coração para ele. Ele conversou comigo, ele contou um pouco da experiência dele. Isso fez ele acalmar um pouco o coração. E eu lembro que nesse momento a minha esposa me lembrava: mas você falou que Deus falou com você. Uau. Então, se ele falou, a gente vai ficar aqui. E aí foi um momento assim que, como se fosse um banho de água fria. Não, verdade, Deus falou, então vamos seguir. E assim, foi a direção que eu precisava ali para mesmo romper com medo, porque assim, as pessoas precisam estar em movimento. Sim. A gente serve um Deus que trabalha o tempo todo. A gente pensa: não, Deus está sentado, não está fazendo nada. Não, Deus ele trabalha o tempo todo. E a gente precisa estar em movimento. E aí, se Deus lançou, eu me movimentei na palavra e fiz o que Ele estava me orientando a fazer, com medo, entendeu? Perdendo ali o convívio de amigos, de igreja, de família, entrando no mercado que eu não estava me adaptando. Eu achava que não era para mim, mas logo depois, no primeiro ano, a gente já começou a se destacar, já começou a ganhar prêmios, e eu olhei para trás e eu falei: poxa, valeu a pena ter permanecido, valeu a pena ter confiado, e valeu a pena naquele momento ali ter ouvido a minha esposa, e naquele momento ali ela
trouxe à memória, né, o que Deus tinha falado, e foi um momento assim decisivo para a gente permanecer lá E aí, em Recife. você, nessa empresa, uma empresa de combustível, você conseguiu prêmios, destaque a nível nacional, né? Sempre com bons números. Bem, você está numa empresa multinacional, uma empresa que é sonho de muitos profissionais, ocupando um cargo gerencial, né? Performando muito bem, com um salário que provavelmente deve ser aquilo que um executivo espera. E como é que é essa transição de você sair de uma empresa dessa com toda essa garantia, né? É um setor privado, mas você está performando bem, então entende-se que a possibilidade de um processo demissional é muito pequeno. E como é, de repente, você mudar a chave e começar a empreender? Muito boa essa pergunta. Nesse período do empreendedorismo, eu já estava morando aqui em Belém. Dessa vez eu fui transferido pela Shell para morar em Belém, né? E voltei aí para o convívio da família, dos amigos. E aqui em Belém aconteceu algo assim muito, muito marcante. Eu tenho uma amiga que ela é uma intercessora pessoal e assim, ela faz aniversário próximo do meu aniversário. Então ela não mora mais em Belém. O pastor Wellington conhece ela, Diana, mas ela faz no início do mês. Eu faço dia 4 de julho e sempre ela vem para cá para passar o aniversário com a família. E nesse ano eu já estava ali com 6 anos de companhia na Shell. Ela esteve aqui em Belém e foi me visitar no dia do meu aniversário. E ali a gente comprou um bolo, uma pizza, passamos a noite conversando, eu, ela e minha esposa. Minha esposa já estava... ela não estava grávida ainda. E ela, no momento ali da oração, a gente foi orar no final, ela liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Ela falou, olha, Deus me mostra aqui você recebendo um convite para se tornar empresário, mas você não vai querer. Mas Deus manda que você assine isso, porque Ele está no negócio. E ali eu guardei aquela palavra, ela sempre foi muito assertiva em todas as palavras proféticas que ela liberou na minha vida. Ela profetizou quando eu seria consagrado a pastor, ela profetizou que meu pai iria falecer, e tudo que ela falava assim, as coisas aconteciam. E ali eu guardei aquela palavra. Só que se passou o tempo, né? Se passaram em 10 meses, a minha esposa engravidou, e nesse ano da virada de chave, assim, estava sendo o meu melhor ano na Shell. Assim, a gente tem um concurso nacional lá, na época eu era 45 gerentes no Brasil. E nesse ano eu estava no primeiro lugar o ano inteiro. Uau! E os 3 primeiros ganhariam uma passagem para a Inglaterra com acompanhante, com direito a tudo. E assim, era a minha viagem dos sonhos. E nesse ano... E que pelos números já estava bem encaminhada para que acontecesse. Já estava bem encaminhada, assim, era muito difícil. Eu poderia não terminar em primeiro, mas seria o segundo ou no máximo o terceiro. Tava os 3 no top primeiros, 3 ali, isso. Estava no ranking. E eu já estava passando o ano inteiro em primeiro. Foi quando eu cheguei e recebi um convite para entrar na rede Yang Shao. E aí nesse convite... Isso era o quê? Meados do ano ali? Isso, no início do ano. A gente fecha na Shell, o ano safra a gente fecha em março, que é o ano safra da cana-de-açúcar, e inicia em abril. Então, no final do ano, ali, no início do ano, eu recebi o convite. E aí, como a pessoa que me convidou era um pastor, um amigo meu de Recife, eu não quis dizer não. Eu falei, não, tá bom, vamos avaliar, vamos... que tinha esquecido já da profecia, vamos avaliar. E aí ele começou a me apresentar a empresa, começou a me apresentar números, e aí eu, por outro lado, comecei a demonstrar interesse, e a gente marcou uma reunião em Recife. Viajei para Recife, conheci os outros sócios, que é o grupo, são 4 sócios, e aí foi um negócio assim muito interessante. Lá na reunião, eles gostaram de mim, beleza, a gente quer você como sócio, e como é que você vai fazer para comprar a sua cota? Eu falei, que cota? Não, a cota aqui tem esse valor. Quanto é que você tem de recurso? Eu falei, gente, eu não tenho nada de recurso. Engraçado, a gente estava assim, tinha 4. Aí os 4 se olharam assim, aí um deles virou para esse, que é meu sócio pastor, né? Falou, Gustavo, você não tinha conversado com ele? Ele, não, deixei para conversar aqui.
Aí eu falei, não tenho nada. Ele, como assim você não tem nada? Eu falei, olha, vou ser bem sincero. Eu tenho a participação de lucro que eu recebi no último ano safra, e aí desse dinheiro eu quitei meu apartamento, eu quitei o meu carro e fiz uma viagem internacional. Nessa viagem, a minha esposa engravidou e de lá para cá eu não consegui mais fazer caixa, né? A gente está fazendo o enxoval da criança, a minha esposa está quase para ter bebê. E ele falou, mas você tem uma casa, você tem um carro que você pode vender e entrar no negócio. Eu falei, mas isso aqui é a minha casa, esse aqui é meu carro, não tem como eu vender isso aqui. Eu não tenho duas casas, isso aqui é a minha casa. E aí a gente saiu ali meio que frustrados da reunião, né? Assim, com a expectativa lá em cima, e depois dessa notícia, frustrados. E voltei para Belém. E a minha esposa, meu amor, como é que foi? Eu expliquei tudo para ela. E eu falei o que tinha acontecido. E aí ela... Só que assim, eu já... mas eu tô muito bem na Shell também, não quero entrar, não vai entrar, não vai acontecer. E aí nesse processo, ela lembrou da profecia, mas amor, tu lembra daquele dia em que a Diana falou aquilo? Eu falei, é verdade, né, amor? Mas olha aí, eu não tenho dinheiro, isso é prova de que não é de Deus o negócio. E aí com 2 semanas esse pastor me liga e falou, Saulo, a gente conseguiu um negócio aqui muito bom para você. A gente está comprando 50% da parte do sócio daí local, e aí você só precisa comprar 50%. Aí eu virei para ele e falei, olha, fico muito feliz, mas eu não tenho 50% também. Não tenho nada. Eu realmente não tenho nada. Aí ele faz o seguinte, ele pastor também, né? Vai orar e ver o que Deus te fala e, cara, faz uma proposta pro sócio local, aí ver se ele aceitar de repente. E aí foi um período de tomada de decisão. E eu assim não podia negar a forma sobrenatural que as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam acontecendo. Me convidaram sem ter um centavo, os caras compraram 50%, eu só tinha que entrar com os outros 50%, mas mesmo assim eu não tinha dinheiro, mas eu lembrando daquela profecia e orando a Deus, e Deus trazendo a certeza que era para mim. E a minha esposa grávida, eu no melhor ano da companhia, minha esposa grávida, e eu cogitando em mudar para um segmento totalmente diferente, no combustível indo para alimentação. E foi nesse momento em que eu comecei a orar e eu falei, cara, eu vou fazer prova de Deus, eu vou fazer um teste aqui, eu vou chamar o operador local e vou fazer uma proposta para ele. Uma proposta absurda, assim, para descartar, ele não vai querer, e aí eu não vou entrar, eu já vou tirar essa dúvida. Eu cheguei para ele, olha, eu consigo viver com o prolabore da empresa e qual é a minha proposta? Eu não tenho dinheiro para te dar, mas com o lucro da empresa, eu vou te pagando a minha cota. E eu não vou pegar no lucro, todo mês vai dar o lucro, a minha participação eu vou te passar, e a gente negocia aqui uma taxa de correção menor do que a poupança. Se você aceitar, a gente fechou o negócio. E o que eu acordo contigo também. No momento que eu sair da companhia, eu vou receber a minha rescisão, eu pego ela, te passo o valor integral. O que eu receber lá, eu vou te dar. E aí o cara, beleza, eu vou conversar com a minha esposa. Achei que ele não fosse aceitar. Para minha surpresa, o cara no outro dia me ligou, beleza, fechado, tá aceito. Aí eu gelei. Aí veio o medo, que eu fiquei, nossa, não tem como o cara ter aceitado. Cara, correção menor do que a poupança. Eu estou entrando sem nenhum centavo. Quer dizer, se a empresa dá prejuízo, ele não vai receber nada. Ele só vai receber se a empresa der lucro. Mas assim, já estava há anos dando lucro. É uma empresa muito, muito consolidada. E aí foi no momento em que eu tive que voltar a conversar com a minha esposa. Você tem certeza? A gente vai ter um filho. Olha só, olha o que você está fazendo. E aí foi o momento em que eu me apertei com Deus, fui orar e Deus trouxe a convicção. É nessa convicção eu mudei de ramo, cheguei com o meu gerente da Shell, falei, olha, eu preciso sair. E eu falei, eu recebi uma direção de Deus para sair, ele meio que não entendeu. Eu queria fazer um acordo, eu queria sair, tem como me demitir? Ele me virou para mim, ele falou, Saulo, como é que eu vou demitir o gerente número 1 do Brasil? Não tem como. O que eu vou falar para o RH? Que justificativa eu vou dar para te demitir? Não tem como, eu estou te entendendo, eu te respeito, torço por você, espero que dê certo, mas nesse ponto eu não consigo te ajudar. Então você vai ter que pedir demissão. E aí acabei pedindo demissão e perdi o concurso, né? Porque eu não terminei o ano safra. Eu saí antes de terminar o ano safra, perdi o concurso.
E entrei e me lancei nesse segmento de alimentos aí na franquia Yang Chow e assim. Que ano era isso, Saulo? Isso faz 4 anos que eu estou no grupo, foi em 2018. 18. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu tinha formulado uma pergunta aqui, mas eu vou ter que reformular essa pergunta, porque são duas coisas. Primeiro, uma pessoa que vai entrar no negócio, ele vai fazer a análise de payback, né? Ver quanto ele tem de dinheiro guardado, quanto tempo essa empresa ela começa a dar lucro, se ele tem dinheiro em caixa para tudo isso, mas no teu caso é diferente. Não é só... Porque não existia investimento, na verdade você entrou só com a fé, né? E eu queria te perguntar, primeiro, para quem está ouvindo a gente, que está na mesma situação, cara, ele tem vontade de empreender, e ele está com a oportunidade, precisa largar o emprego, porque o emprego, quando você tem uma remuneração interessante, às vezes dá medo. Poxa, eu vou largar essa remuneração que eu tenho aqui para empreender, e se não der certo? E se o negócio não andar? Como é que eu vou viver? Vou ter que me recolocar no mercado. Primeira pergunta é essa, como é que é esse sentimento? Segundo, associado a isso, esse sentimento de, poxa, eu não tenho dinheiro, eu vou ver de um prolabore e eu vou pagar a minha cota na franquia com o lucro. Fala pra gente um pouco sobre isso aí. É muito desafiador, né? Eu sempre olhei para a Shell como uma empresa assim para se aposentar. Eu olhava e já, poxa, vou trilhar carreira aqui, assim. Tinha vários cargos, assim, né? Eu me tornar um gerente regional, depois um diretor, e assim, era um mercado... O plano de carreira era interessante, o plano de carreira, na época, a Raizen, né, que era conhecida no mercado nacional como Raizen, era a terceira melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Olha. E eu nunca pensei em sair, mas quando veio essa oportunidade, assim, é como eu falei, a gente sempre tem medo, mas você avalia os riscos. Não era uma empresa nova, já era uma empresa consolidada no mercado, já tinha anos de mercado, hoje a gente tem 17 anos, então na época a gente estava falando de 13 anos de mercado, já tinha um nome, eu tive acesso aos números da empresa, então assim, ela sempre operando com lucro, então isso facilitou a tomada de decisão. Claro que era um segmento novo, era um segmento que eu não sabia nada de alimentação. Eu tinha trabalhado numa distribuidora de alimentos, mas é totalmente diferente. Eu distribuía produtos, não estava ali no dia a dia ali de um restaurante. E assim, uma das coisas que me facilitaram é que esse meu sócio, pastor também, ele tinha uma trajetória parecida com a minha. Ele trabalhou anos na Esso, que era uma outra operadora de combustível que tinha no Brasil, que depois saiu, e ele fez esse caminho de vir para o segmento de alimentos. Então, eu sempre falo que a sociedade, assim, existe muito exemplo de sociedades que não dão certo. E uma coisa que eu aprendi, eu comecei a fazer curso, eu comecei a estudar, eu comecei a entender sobre o mercado de empreendedorismo, buscar. E uma coisa que eu ouvi, que eu aprendi, é que sociedade tem que ter um tripé. Você só faz sociedade por 3 motivos. Ou o cara tem o recurso, coisa que eu não tinha, ou o cara tem o know-how do segmento, coisa que eu também não tinha, ou o cara tem a força de trabalho. Então eu estava entrando no grupo em que eles tinham o investimento, eles tinham o know-how e eu estava entrando com a força de trabalho. Então isso assim foi um tripé que eu avaliei, eu falei, então assim tinha tudo para dar certo. Aquele negócio que você olha assim, não tem como dar errado. Assim, era muito mais a coragem de você largar um mercado promissor, uma carreira brilhante que você estava trilhando. Quer dizer, no meu melhor ano de companhia, você abrir mão de tudo isso não foi fácil. Você olhar e falar, poxa, era um ano em que a minha primeira filha estava nascendo, então assim, poxa, se não der certo, cara, eu tenho uma família, eu estou ganhando um filho, então isso também pesou. Uma mexida interessante, mas se olhar os riscos, também de muito risco, né? De muito risco. Mas o que pesa, a minha vida ela é marcada pelo direcionamento. Quando Deus te direciona a algo, você nunca vai ter certezas. Claro, você vai avaliar risco, mas eu costumo falar que a obediência ela tem que ser
interna, primeiramente. Porque às vezes você obedece de forma externa, mas o teu interior não é o que você queria fazer. Então, a minha formação e a minha caminhada com Cristo, ela vinha sendo marcada por essa obediência interna. Agora, com certeza, para tomar uma decisão dessa, Deus foi me forjando desde lá do início, quando eu tive que abrir mão de pequenas coisas para poder me lançar em outras coisas, lá da distribuidora, para o mercado de compra coletiva, do mercado de compra coletiva para morar em outra cidade. Isso tudo Deus me forjando para um tempo como esse, para um momento como esse, ter a coragem e confiar em Deus de que... Eu ia falar exatamente isso. Pelo que a gente observa na tua trajetória, muito claramente a gente vê, né, renúncia, ousadia, uma questão pessoal, uma característica talvez do teu perfil, da tua maneira, da tua essência, mas muita fé também, né? Então, uma trilogia aí bem interessante, né? Renúncia, ousadia e fé. E falando de fé, a fé é fundamental pelo que a gente está vendo aqui dentro dessa tua jornada toda, seja para te trazer calmaria nos momentos mais difíceis da vida e até mesmo para avançar também, né, Saulo? Exatamente. Você resumiu, esse tripé tem me acompanhado a vida inteira. Você falando disso, eu lembrei que na minha juventude eu fiz um curso chamado Empretec, que é um curso do Sebrae, muito que bom, é fantástico. muito bom. E lá tem uma atividade em que você lança os arcos nos cones. Uhum. E eu lembro que eu lancei 3 vezes no 8º, que eram bem distantes, e eu errei as 3 vezes. Mas isso mostrou um pouco do meu perfil. Um cara que arrisca, um cara ousado, um cara que acredita. Uhum. E aí eu poderia ter lançado a primeira, no mais poxa, fácil, errado, eu vou né? no mais fácil para garantir aqui alguma coisa. Não, mas eu lancei as 3 no 8, tentando arriscar, tentando dar certo. E isso marca muito assim, a minha trajetória. Saulo, ouvindo a tua história aqui, foi interessante porque veio uma frase na minha mente enquanto eu ouvia a tua história. A Bíblia diz que José, ele teve uma promessa, teve um sonho, né? E aí aconteceu uma série de coisas com ele. Mas sempre vinha a frase, e o Senhor estava com José. Você recebeu a promessa do Senhor Jesus. O Senhor falou para ti que ia acontecer. Vieram as adversidades, mas o Senhor estava contigo, te acompanhando. Você falou que iniciou em 2018, não é isso? E aí, depois, em 2020, vem uma grande adversidade. Época de pandemia, época que os shoppings eles fecham, né? Nós já tivemos aqui outros convidados que falaram sobre esse processo de estar no shopping, o quanto isso é caro. Como foi passar por esse momento? Você que trabalhava com alimentação. Foi um momento muito difícil, né? A gente praticamente zerou receita. Assim, a gente foi vivendo com a receita da minha esposa e assim, só pagando conta. Então, as reservas que a gente tinha, a gente esgotou as reservas, a gente ficou 5 meses parado. Se mantém despesa e receita nada, né? A gente reduziu os custos, reduziu despesa, mas mesmo assim você tinha que estar pagando aluguel. O aluguel era um valor reduzido, mas shopping ele te cobrava aluguel. Teve um reajuste considerando a pandemia? Sim. Mas isentar não. Não teve isenção. Tá. O nosso segmento não teve isenção. Teve políticas do governo que ajudaram, a questão de eles pagaram o salário dos funcionários. Algumas pessoas que estavam com menos tempo de casa, a gente teve que, infelizmente, fazer o desligamento. A gente teve perdas aí de produtos, porque a gente perdeu a fresqueza, né? Os insumos, sim. No segmento de alimento, então você vai perder, vai deteriorando. Então, assim, foi um momento muito complicado. Foi um momento, assim, que você olha para trás, poxa, se eu tivesse no outro segmento, nessa hora a gente fica pensando nisso. A gente pensa. Bateu o desespero? Verdade. Bateu o medo, bateu o desespero. Acho que essa é a hora que a gente faz aquela conta, o que eu fiz, né? A gente fica, puxa vida, é que você falou, se eu tivesse lá, estava garantido, toda uma empresa forte, consolidada, estabelecida e tal. E nesse momento de desespero, como é que tu agiu? Tu foste buscar no Senhor uma resposta, refrigério? Como é que se lida com isso? Pois é, eu até cogitei a possibilidade de voltar pro mercado de combustível, né? É como sair pela porta da frente. Eu falei, poxa, eu vou voltar. Tenho boas conexões, sou bem relacionado. Saí como o primeiro gerente do Brasil. Então, eu acho que se eu bater na porta, vão me querer de volta.
Mas, conversando com a esposa, ela, será que é isso que você quer mesmo? Acho que você tem hoje uma coisa que você não tinha lá. Questão de gerenciar seu tempo. Só que também teve o medo. Poxa, se isso aqui quebrar, todo o seu investimento de vida tá indo por água abaixo. Tá indo... Só que assim, Deus ele sempre foi mostrando o cuidado dele. Eu lembro que eu morava de aluguel em um apartamento de um amigo meu que eu havia alugado, e aí na mesma hora eu fui fazendo meu plano de ação, saí do aluguel e estava disposto a ir morar no meu apartamento. Só que tinha uma amiga que é médica, que ela vendo a minha situação, ela falou: amigo, eu tenho um apartamento que não tem ninguém morando lá, vai morar lá e paga só condomínio. E aí quando abrir o teu estabelecimento, você passa a me pagar aluguel. E aí a gente foi morar nesse apartamento, e eu comecei a ver o cuidado de Deus. Verdade. Entendeu? Deus cuidando nos mínimos detalhes. Assim, eu acho que quando Deus ele aponta, quando Deus ele mostra, ele financia. Eu sempre falo que a visão, o sonho vai ser sempre maior do que o recurso. O dia que você tiver mais recurso do que visão, você perdeu a visão. Então foi nesses pequenos detalhes assim que Deus foi sustentando. E assim, a gente readequou a nossa vida, e acreditem, mesmo sem duas receitas, as principais receitas da família, dos 2 restaurantes, a gente readaptou a nossa vida e chegava final do mês, sobrava dinheiro. Glória a Deus por isso. Saulo, uma coisa aqui, antes de o Tom avançar, dentro desse teu perfil, como a gente falou, muitas coisas aqui são claras. Além da tua fé, da tua comunhão, direção que Deus te deu e tudo, o que você considera assim que foi importante, essencial nessa tua jornada, nesse teu período mais recente de pandemia, que é exemplo de muitos empresários que viveram uma situação bem difícil e desafiadora, e alguns até desesperadoras, né? O que você considera que foi essencial, assim, se você pudesse falar, cara, isso aqui para mim foi importante para eu poder atravessar essa situação? Eu acho que existem 2 realidades. Uma primeira espiritual e a outra profissional. Profissional no sentido de você conhecer o seu negócio e ser transparente. Uma das coisas que eu sempre fui na minha empresa foi transparente com os funcionários. Eu chegava, olha, a situação é essa, o que a gente está vivendo é isso, o que está acontecendo é isso. E isso fazia com que eu tivesse um time pensando junto comigo. Então ele chegava, olha, seu Saulo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não dá pra gente, de repente a gente até pensou em entrar no delivery, vamos trabalhar no delivery, vamos fazer isso. A gente começou a pensar como equipe, em como solucionar aquele problema, em como sair de tudo aquilo que a gente estava vivendo. A gente não sabia quando ia acabar a pandemia, a gente não sabia quando a gente ia poder retomar as atividades, mas sempre transparente. A gente ia, eu lembro que eu marcava a reunião, vamos lá para a loja, vamos fazer uma limpeza na loja, porque não pode deixar muito sujo, senão vai deteriorando. E a gente sempre conversava e a gente ia bolando estratégia de como a gente poderia vencer esse momento difícil. E com relação a Deus, assim, a gente já vem numa caminhada de buscar a direção de Deus. E assim, eu costumo falar que Deus ele sempre fala. Quem fala, puxa, eu não consigo ouvir Deus falando comigo, é porque existe um problema de sensibilidade espiritual, de não conseguir ouvir, mas ele está falando. E aí eu sempre busquei isso, essa sensibilidade. Pai, qual é a direção? E às vezes Deus não vai falar nada. Só que quando Deus não fala, às vezes a gente se achega para Deus e espera um sim ou um não de Deus. E no momento em que Deus não fala nada, é porque Ele não quer que você faça nada, que você só confie, que você só descanse, que você só permaneça. E como a gente quer um não ou um sim de Deus, a gente vai e toma a decisão, e às vezes acaba tomando uma decisão errada que não era aquilo que Deus estava direcionando. Então, eu sempre busquei ter essa paz, ter essa confiança, buscar essa direção de Deus. E assim, nos pequenos detalhes, eu lembro que logo depois que a gente reabriu o restaurante, o meu concorrente direto não abriu. O shopping abriu, os outros restaurantes abriram, mas o meu concorrente direto não abriu. Então, olha o que aconteceu, olha como Deus faz. Eu tive um faturamento dobrado logo após a pandemia. Eu comecei a faturar o dobro, ao ponto de 3 meses de restaurante aberto, a gente conseguiu suprir todo o prejuízo que a gente teve nos 5 meses fechado. Poxa. E não tem como não olhar para isso e não ver a mão de Deus. Glória a Deus. Sem dúvida.
Rapaz, esse podcast, ele tá espiritual, né? Você já citou, eu acho que a gente vai colocar aqui embaixo, Salmo 37,4. Deleita-te também no Senhor e Ele te considerará o desejo do teu coração. Ele é exemplo do segmento do Saulo. Ele tem o azeite lá que se utiliza na comida dele, mas tá azeite aqui também, Tava, né? Azeitado. Tá azeitado esse nosso MarketCast hoje. Amigo, a gente tá já na reta final e eu queria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão assistindo a gente, que querem empreender nessa área do alimento. E queria que você falasse quais são as maiores dificuldades e quais são os pontos de atenção para que a pessoa possa ter sucesso no início do seu negócio. Vamos lá, não tem como, acho que toda a nossa conversa aqui a gente pautou em ouvir a direção de Deus e ouvir aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu acredito muito que a gente não precisa criar um propósito de vida, buscar uma missão, um propósito. A gente já é formado por Deus com esse propósito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais clareza você tem qual é o propósito que Ele tem para você. Assim, tudo que você está passando na sua vida, uma outra verdade que eu aprendi, que a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Até nos momentos de dificuldade, se você olhar com outros olhos, aquilo ali vai ser um aprendizado para você. Então, tudo isso você vai usar no momento que você vai empreender. As tuas experiências de CLT, as tuas experiências, como foi a minha, vendendo chopp em casa, vendendo Herbalife, vendendo outros produtos, isso tudo Deus é como se Deus estivesse te forjando para te lançar num projeto que ele tem para sua vida. O medo sempre vai nos acompanhar, a certeza a gente nunca vai ter. E às vezes a gente quer entrar num negócio sem medo e com a certeza. Se você quer empreender, isso é o que você nunca vai ter no empreendedorismo. Mas acredite, o empreendedorismo é algo fantástico. Você pode olhar, e eu tenho 25 funcionários, e você não olha como 25 funcionários, você vai ver 25 famílias sendo abençoadas por aquele negócio que Deus te deu para você gerenciar. Nós somos aqui apenas mordomos do Senhor. Deus me deu esse restaurante, eu gerencio da melhor forma possível, tento criar ali o melhor ambiente possível para que os meus funcionários vivam bem, que a família deles possam ser abençoadas por aquilo que Deus me deu. E eu sempre olho o empreendedorismo como algo exponencial. Não é somente sobre você, mas sobre as pessoas que você vai alcançar empreendendo. Então, um outro conselho que eu dou: conheça o seu segmento. Eu falei, poxa, eu entrei num segmento que eu não conhecia, mas isso não foi um limitador para eu não entrar. Mas no momento que eu entrei, acredite, eu fui me especializar, eu fui conhecer amigos que tinham restaurante, eu fui conhecer cozinhas, eu fui conhecer processo. Eu vim de um segmento de uma multinacional que era totalmente diferente, mas os processos que eu aprendi lá, eu trouxe para dentro do meu restaurante. Então tinha muita coisa que não tinha processo, tinha muita coisa que acabava sobrecarregando um ou outro funcionário. A gente começou a ajustar a função, fazer treinamento, conversar com a equipe. Uma outra coisa que eu valorizo muito são pessoas. Então, no momento em que você entende que ali não é apenas um funcionário, mas é um ser humano, uma pessoa, e aí isso vem também da questão pastoral, você trata a pessoa com mais dignidade. E como eu falei na entrevista, eu lembro da primeira reunião, os funcionários falando, porque isso está errado, porque não sei o quê. Eu falei, olha, calme, eu tenho a cabeça de funcionário. Eu fui funcionário a minha vida toda. E aí, quando você se torna empresário, você se torna um empresário muito mais completo, porque você entende as duas realidades. E você está no negócio querendo trazer uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Então, eu acho que é isso. Conhecimento, conhecer o segmento que você está inserindo, conhecer os riscos, avaliar bem os riscos e saber que você não vai ter garantia de que vai dar certo, mas você tem que ir confiante. Você tem que
acreditar e saber que, poxa, se não deu certo a primeira vez, aquilo ali é um aprendizado para você fazer melhor. Os muros de Jerusalém, no momento que foram destruídos e quando ele foi reconstruído, acredite, a base dele de reconstrução foi muito mais forte do que a base dele de construção. E isso é um aprendizado que eu levo para a vida, entendeu? A gente nunca vai perder, ou a gente ganha ou a gente aprende. Uau. Amém. Saulo, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui com a gente. Foi um podcast maravilhoso. Senti a presença de Deus aqui nesse lugar. Muito bom. E foi um prazer te receber. Vou te convidar mais vezes para estar comigo e com o Greg aqui, para a gente falar um pouco mais dessa caminhada empreendedora e de fé. A gente vai encerrar com oração. Antes de encerrar, Greg, eu queria só fazer uma observação. Hoje, a gente tem um roteiro de pessoas que são convidados. Hoje era para estar com a gente o pastor Jefferson Argemon Aguilera. Ele é empreendedor também. Infelizmente, ele teve um problema, ele teve um AVC, foi desenganado pelos médicos e está em recuperação. E ele vai estar com a gente. Eu quero hoje orar por ele também, né? Ele me ligou um dia, a gente estava conversando, ele falou: pastor, eu fui no Marketplace. Ele até brincou, falou: aquele doido do José do Brasil falou sobre empreendedorismo. Eu comecei a empreender. No primeiro ano eu ganhei X, no segundo ano eu ganhei muito mais do que eu imaginava. Então entrei através do Marketplace. Então tem sido bênção na vida das pessoas. Infelizmente o nosso irmão não pôde estar conosco por conta disso. Nós vamos orar agora. Eu queria pedir ao pastor Saulo que orasse, encerrando esse momento. Ore pelo pastor Jefferson, ore pelos empreendedores que estão nos assistindo também. Amém. Antes da gente orar, Tom, só queria deixar mais um último recado. A nossa missão como servo de Deus é influenciar 7 esferas da sociedade. A economia, o empreendedorismo é uma dessas. A gente serve o Deus, que é o Deus do ouro e da prata. E Ele procura pessoas, Ele tem dado dons e talentos, Ele tem chamado pessoas para o empreendedorismo. E às vezes o que está nos bloqueando é o medo. Então, eu queria, como última palavra aqui, te incentivar a vencer esse medo. Existem famílias, existem pessoas que, através do seu posicionamento na esfera do empreendedorismo, que vão ser abençoadas. Então, Deus nos chamou para influenciar todas as esferas da sociedade. Então, não tenha medo de empreender. E vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã tão agradável na Tua presença, Senhor. Nós oramos, Pai, por cada ouvinte aqui que pôde ouvir, Senhor, e testemunhar tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, na nossa vida, meu Pai. E a gente quer te pedir, Pai, que o Senhor venha, Senhor, ensiná-los a vencer o medo, Pai, a ouvir a Tua voz, a ser mais sensível, Pai, à Tua voz, e que eles possam empreender naquilo que o Senhor chamou para eles fazer, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor chamou uns para apóstolo, outros para profeta, outros para pastor, e o Senhor deu dons e talentos para cada um, Pai. Todos nós temos um dom, temos talentos, Pai. Por mais que a gente pense que a gente não tem, mas o Senhor distribuiu dons e talentos para todos, e não existe nada mais gratificante na vida do que a gente florescer naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Pai. Pai, nós oramos pela vida do nosso irmão, Pai, pastor Jefferson, que foi desenganado pelos médicos. A gente já se alegra por ele estar se recuperando, Pai, e nós profetizamos que brevemente ele estará aqui sentado, podendo compartilhar, Pai, as grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dele, Pai. Nos dá, Pai, uma semana abençoada, meu Pai, debaixo da Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Meus amigos, a vontade que a gente tem é de ficar aqui e seguir em frente. Existe uma atmosfera aqui. Total. Mas próxima segunda-feira, meio-dia, põe na agenda, estaremos de volta com o nosso Marketcast, com mais uma grande entrevista, mais um bate-papo interessante para a gente falar sobre vida, negócios e propósitos. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.